E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN atualizando as últimas notícias do nosso Verdão. Verdão que vai enfrentar o Corinthians neste domingo às 18h30. Jogo que vai acontecer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na segunda colocação com 42 pontos. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos no campeonato. E também o Andrés Pereira, galera. Finalmente o Verdão anunciou mais um reforço de peso aí para a temporada. Fica aí até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Corinthians. Não, Corinthians é... Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians se for... Mas Corinthians e Palmeiras... Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo? Nosso apresentador O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Obrigado, não me faz rir. Se é sexta-feira, obrigado, você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do quê? E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Não vai estar, né, Zé? Acho que eu não. tenho que rir, eu não aguento. Mas é impossível. Isso aí é impossível, Pierre. Por quê? O Palmeiras, Entregar o pro Corinthians Palmeiras? ganhar do Flamengo para Não, entregar pro Palmeiras, não. Ganhar Jesus! pro Palmeiras ser Não se campeão? empenhar contra o Flamengo. Ah. Não, também não acredito. Eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas Que e outra, você vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas não, Vamos ver, vai né? ter, não. Ainda tem um jogo do futebol era só americano datas finais. na Neoquímica, né? Sexta na semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica do futebol campo ficou americano, ruim mesmo. o campo ficou um atropelo, hein, É gente? verdade. Mas E aí o presidente do Porque os Corinthians... caras são grandes, né, Pascoal? O antigo presidente do Corinthians, que hoje o atual presidente era vice do antigo... Você está entendendo? Então, Sério, o Fabrício da Fiel é um maluco, cara. Entendeu? Sabe o que ele me falou aqui? Mas tem um detalhe, o primeiro jogo depois do futebol americano da temporada passada, o Corinthians ganhou do Flamengo lá. Quer dizer, é contra quem o primeiro jogo depois do futebol americano lá, Fabrício? Ó, checa pra gente, só pra ver se dá pra repetir ano passado. Agora... O campo ficou bastante estragado. Ficou. E com a promessa do ex-presidente do Corinthians, que o atual presidente era vice, de que esse campo seria totalmente reformado para essa temporada. E não foi. Porque Corinthians é cheio de promessa. faltou a promessa, não saiu, entendeu? Mas na campanha eleitoral tinha dinheiro para churrasco lá para todo mundo, Teve todo churrasco dia. ontem, Porra, né, parceiro. Vicente? Teve amigo meu que engordou 50 quilos. Isso? Verdade, pastor. A carne engorda? Não, mano, o tanto de churrasco que ele ia no departamento de bote já tinha churrasco. Aí ele saía, tinha churrasco. Tamborel tinha churrasco. Tamborel, churrasco. Carne é proteína, não engorda. Mas é churrasco. É o aquela, pão, né? É, o pão, aquela cervejinha, aquelas coisas. Deus, O meu acabou a eleição do Corinthians não foi um dia, né? Foram vários, né? 50 quilos, Pascoal. Ô, Pascoal, hoje sabe ele tá qual é o primeiro jogo do Corinthians depois da NFL pelo Campeonato Brasileiro? Chuta. Não tenho ideia. Na Neoquímica. Flamengo? De novo? Então, ainda está muito longe para entregar. Tem muito campeonato. Não, o apresentador quer que a gente entregue. Eu não estou entendendo isso. Ao contrário. O Corinthians tem que entregar. Eu falei isso. Muito pelo contrário, Zé. Corinthians e Palmeiras... Não, seriedade. Desse, cara. Eu tô vendo. Eu não consigo. Assim, mas eu acho que por exemplo, vai ficar Corinthians e... Eu acho que é Palmeiras e Flamengo não sai essa briga aí. Também acho que não sai disso. O jogo de domingo... Jogo de domingo... Jogo de domingo ainda não vai ter Andrés Pereira, né, Pascoal? Não. Mas ele já tá no bid. Ele não vai pro jogo, porque o jogo era na Neoquímica, né? Ele já acha que ele vai acompanhar a delegação? Acho que sim. Acho que o Jeff Tech deu entrevista hoje, né? Ficou surpreso quando o Palmeiras se manifestou para contratá-lo. Legal, esse sentimento, sabe, ainda tem gente que se emociona com essas coisas, né? É legal. Mexe com o teu coração, Pascoal? Não, mexe com o menino, né? Com o Jeff Tech. Você viu que legal? Ele falou assim, são simplesinhos, sabe? O apresentador tá provocativo hoje, Pascoal. Hoje tá, mas eu... Você tá ensinando a entregar, você sabe que te provocando aí. Depois de um certo tempo de jornalista, eu tenho um ouvido de mercador.
Você conhece o Dimas, não conhece o Dimas? Demais. O Dimas estava dizendo hoje que o Andrés Pereira ainda nem estreou e já é ídolo do Palmeiras. Também. Mas assim, eu acho que essa é uma brincadeira desnecessária. Sim. Essa é uma brincadeira desnecessária, porque naquele lance que o Palmeiras é campeão da Libertadores da América em cima do Flamengo, ele estava estafado e ele não raciocinou. A minha avaliação daquele dia... A minha avaliação daquele dia... Aliás, ele já pagou um preço alto. É a mesma avaliação de hoje. Ele pagou um preço tão alto, foi ameaçado, quase que agredido... E praticamente teve que sair do Flamengo. E teve que sair do Flamengo, voltar para o futebol europeu. Agora vem para jogar no Palmeiras e com as condições que ele tem, com a qualidade que ele tem. Um jogador que tem quase presença cativa na seleção brasileira. E ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Esse pro meu time, meu time está bem servido ali no setor, mas esse eu ia buscar no aeroporto. Não, tem que... E se precisar, eu tenho o carro e eu vou lá buscar. Então, tem esse negócio... tem esse negócio de que o Palmeiras está com um time mais completo do que o do Corinthians. É verdade. É verdade. O Palmeiras tem um time quase que... Eu acho que está completo. Dos jogadores que estão à disposição, até o GFT já entrou alguns minutos na última partida, então não sei quais são as opções Eu acho que o Abel encontrou um jeito de jogar. Sim. Que ele estava buscando. O Abel veio buscando essa temporada toda um formato de jogo. E o formato de jogo veio quando ele enquadrou 2 jogadores como atacantes, por dentro, abrindo as faixas laterais para os laterais ou para quem joga vindo de trás como meia ponta. Né? O Palmeiras adota a posição de meia ponta. O Corinthians não tem, talvez, se você levar em consideração todos os desfalques do Corinthians, você vai ter 5 titulares no time do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras. E tem a expectativa do Memphis titular ou reserva, como aconteceu na primeira semana. Né? Se ele entrar alguns minutos, porque não é campo sintético, ele reclama do campo sintético, mas esse é o campo do Corinthians. Eu diria, aliás, o Memphis foi convocado para a seleção holandesa mais uma vez, estará servindo a Holanda na próxima data FIFA. A diferença, isso é muito interessante pensando na Copa do Brasil, embora o Corinthians já tenha feito um resultado confortável em Curitiba, o Hugo Souza, por exemplo, vai... 1-0? 1-0 fora de casa, um resultado 1-0 eu acho que é a conta do chá, né? Bater aqui, isso aqui é zica reversa? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Corinthians já está classificado. O Corinthians está classificado. Bom, o Hugo Souza vai jogar ou vai estar com a seleção brasileira. Estará em La Paz. Em La Paz, na verdade em El Alto. El Alto, do ladinho do aeroporto. Mais alto do que... Você já foi lá? Nós já estivemos lá em treinos da seleção brasileira, no campo lá em cima, lá do ladinho do aeroporto. Só para ter aquela ideia, para as pessoas que estão nos assistindo, quando vocês andam de avião, né? Sobe. Atenção, tripulação. Ultrapassamos 3.000 pés. A seleção vai subir mais 1.000 ainda, 1.400. 4.100 metros na cidade de El Alto, onde fica o aeroporto, que chama-se El Alto. O Brasil joga numa terça. Joga no Maracanã, primeiro contra o Chile. Chile, já depois do jogo da Bolívia, no dia seguinte, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. De fato, o Hugo Souza, se participar do jogo da seleção, jogará 2 partidas em 48 horas, né? Em 24 horas. Em 24 horas. 24 horas. O Memphis, pelo menos eles são mais racionais na Europa, nas datas FIFA na Europa, vai jogar no domingo o segundo jogo pela seleção holandesa, então ele vai que chegue na segunda-feira à noite, mesmo na terça-feira de manhã, ele ainda tem um tempo maior, mais largo de descanso para jogar a partida de volta contra o Atlético. No domingo ele não consegue voltar. Não, mas ele deve voltar na segunda. Mais tardar na manhã de terça-feira. Chega, dorme, descansa a terça-feira inteira, descansa a quarta o dia inteiro. Da última vez que ele voltou, parece que ele chegou também numa terça-feira. Ele foi para a seleção. Fala no Hugo, vamos ouvir o Hugo Souza? Agora, o Hugo Souza falou hoje com a nossa reportagem, a gente vai acompanhar agora um trecho deste papo, pode botar no ar. O derby é sempre diferente, né? É um jogo que muda o humor de todo mundo, né? Que mexe com as nossas emoções durante toda a semana de preparação. E a gente sabe muito bem como encarar esse jogo. Como a gente falou, é diferente de todos os jogos, diferente de todos os outros. E a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer dentro de campo e principalmente fora dele para se preparar para um jogo de tamanha importância, que define muita coisa para a gente, né? É um jogo que dá confiança para a gente,
que vencendo a gente consegue afirmar todo esse momento, esse bom momento que a gente vem tendo nos últimos 2 jogos aí, para que a gente possa dar continuidade no trabalho e continuar evoluindo. Aí, Hugo, goleiro do Corinthians e goleiro da Seleção Brasileira nas 2 listas do Ancelotti, presente. Bom, vamos falar rapidinho do São Paulo. São Paulo também, para variar, cheio de desfalques. Eu selecionei alguns critérios, tá? Em verdinho do lado direito, critérios do Richard Rios no Brasileirão do ano passado. À esquerda, Andréas Pereira na Premier League da temporada 24-25. Em verdinho são aqueles critérios em que o Richard Rios leva a melhor sobre o Andréas Pereira. Em vermelho, os critérios que o Andréas leva a melhor diante do Richard Rios. Repare que nos critérios defensivos, o Richard Rios leva a melhor em todos. Desarmes por jogo, interceptações por jogo, duelos pelo chão, duelos aéreos, em todos esses aspectos, que seriam de um volante mais combativo, o Richard Rios leva a melhor. O que o Andréas Pereira vai bem? Assistências esperadas, que eu acho que é um critério mais justo, porque às vezes você dá uma assistência ou dá um passe e o seu companheiro não conclui da melhor maneira possível. E grandes chances criadas. Ele criou 7 grandes chances na Premier League da temporada passada, o Richard Rios só uma no Campeonato Brasileiro. O que isso prova para mim? Que ele é um jogador que atua em outra faixa do gramado em relação a Richard Rios. Então, por isso a minha afirmação categórica de que ele não é o substituto para Richard Rios. É um jogador com características diferentes. Agora eu vou propor um debate aqui. Vamos colocar na tela os 11 iniciais do Abel nesse novo time, com uma dupla de ataque, com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes. E eu vou questionar vocês. Em que posição o Andréas Pereira vai jogar? Ele vai roubar o lugar de quem nesse time que a gente tem montado aqui? Deve ser o meia esquerda, na minha opinião. Lembrando que na Lazio, que foi o clube em que ele atuava antes de jogar no Flamengo, ele era a reserva do Luiz Alberto, que era o meia mais avançado pelo lado esquerdo, e por vezes entrava no lugar do Joaquim Correia, atacante, esse que está no Botafogo hoje. Tá? Então, essa história de ele ser cabeça de área, isso não existe na carreira. Isso é coisa do Renato Gaúcho. Coloca o campinho aí. Cadê o time? E aí isso que o Bernardo falou, você vai colocar exatamente na posição que o Bernardo colocou ali. Cadê o Andréas? Aqui está o 11 inicial, tá? Ele está fora. A gente vai encaixar ele. Esse é o 11 inicial do Palmeiras, que tem atuado com mais frequência. Da esquerda para a direita. Meia esquerda. Meia esquerda. Então, atenção. E sai quem? Desse time sai quem, Berna? O meia eu não enxergo. O Felipe Anderson, tá ali? Então tira o Felipe Anderson e coloca o André. Deixa quietinho o Felipe Anderson. Ele pode voltar, dependendo da opinião do Ivan. Fala, Ivan. É o seguinte, vamos levar em consideração que todos estão à disposição, né? Porque o Felipe Anderson, que está fazendo parte do time titular, foi liberado. É o time ideal. É o time ideal. Mas eu estou no time ideal, tá? No time ideal. O time ideal do Palmeiras, no lugar do Evangelista. Eu não faria então, isso. Ivan acha que vai ser aqui, ó. Na segunda função, e eu vou trazer o Felipe Anderson de volta, tá? Pra gente... Eu vou... Quer palpitar também? Eu concordo com o Berna, mas por enquanto eu deixaria o Felipe Anderson, depois ele vai conquistar o lugar no time. Por enquanto eu deixo ele no banco. É a minha opinião, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou tirar o Andréas para justificar o meu ponto, tá? Para chegar onde eu quero, a gente precisa entender como o Palmeiras está jogando. Como é que o Palmeiras se comporta com a bola, principalmente. Então, Giai e Piquerez passam por fora. O primeiro homem de meio campo, que no caso é o Aníbal Moreno, vai fazer uma saída com praticamente 3 zagueiros na saída. O Evangelista, que é o camisa 8, vai se posicionar à frente deles. O Evangelista não é um cara que vai chegar muito à frente, que vai pisar na área, que vai marcar muitos gols. Porque eu estou com o Berna de que ele será um jogador para ser mais utilizado nessa função aqui do Felipe Anderson do que nessa função do Evangelista. Porque, como eu disse, se o Evangelista não chega à frente, será, digamos que, um desperdício você restringir o Andréas a executar a saída de bola. Com imagens, eu vou deixar bem claro uma qualidade que, para mim, no jogo dele é muito clara, que é o ataque à área. Ele tem uma noção muito boa do momento que ele tem que chegar na frente. Podemos rodar essas imagens para ficar mais claro para quem está em casa. Aqui ele nota a distância do Van Dijk para o Gomes
e ele vai atacar esse espaço. Ele faz a ação corretíssima. O passe do companheiro dele que não é bem feito. Mais uma situação aqui que ele vai atacar a última linha. Repare na altura da última linha do Liverpool. Ele nota que tem um espaço grande nas costas. No momento em que o Robinson, o companheiro dele, ameaça fazer o passe, ele já corre naquele espaço, porque ele sairia na cara do Alisson se o passe acontecesse. Ele fica em impedimento, porque o companheiro não executa o passe. Mas a ação do Andreas é correta. Vai ter mais uma ação aqui que ele vai entrar na área para receber um cruzamento. Ele ganha a frente do Gakpo, que é o jogador que está marcando. Para um atacante, isso é o principal, ganhar a frente do marcador. Ele entra na marca do pênalti sozinho para fazer o arremate e o passe, novamente, os companheiros não o ajudam. E aqui uma outra ação em que ele faz um bom ataque ao espaço, no momento também que o Robinson ameaça executar o passe e o Alisson faz uma boa leitura da jogada. Então, restringir o Andreas a ser esse substituto do Rios ou o cara para jogar no lugar do Evangelista, para mim é muito pouco. O Felipe Anderson tem mais essa liberdade para chegar na frente. Eu acho que mais do que muito pouco, acho perigoso. É perigoso. O Palmeiras vai marcar menos. Um time de muito físico. Um físico muito forte. Um time que se propõe a ser muito físico. Jogar com o Andrés na função do Evangelho pode dar certo. Vai que o Abel coloque, dê certo e tal. Eu não o vejo jogando dessa... mas no Flamengo ele jogava à frente do Arão, mais atrás. É claro. Sim. O Renato Gaúcho falou isso uma vez, rapidinho, Ivan. Claro. Depois de um jogo contra o Ceará. Eu não me esqueço de... Ele chamava o André de André. Era a forma como ele chamava o André. Ele falou, não, o André me falou que gosta de jogar de segundo homem de meio de campo. É claro. Só assim ele ia jogar naquele time. Aquele time tinha Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol voando ainda. Ele não ia. O nome dele já está no bid ou não? Pro fim de semana já daria para ele ser utilizado? Sim, mas acredito que não. Acho que ainda não, né? Assim, é uma possibilidade, tá? Defendendo um pouco o que eu acredito também, mas é uma forma diferente de jogar. Bota o campinho novamente, produção, por gentileza, só pra gente poder... O Palmeiras sempre vai fazer uma saída com 3, perfeito? Sim. Em alguns momentos, o Giai fez essa saída. Isso. Quem abriu pelo lado direito foi o Felipe Anderson, tá? Isso. Então a gente pode imaginar... Era o Estevão antes. Exato. Né? Depois Felipe Anderson fez essa função pelo lado direito. Pensa no seguinte, Gustavo Gomes, Murilo e Giai. Você abre o Felipe Anderson pela direita, o começo da jogada, quem inicia a construção é o Aníbal e ele se projeta. Quem é que vai sair? Vamos lá, vamos tirar algo... O Evangelista. O Evangelista sai, tá bom. O Evangelista sai, Felipe Anderson aberto aqui, do lado o direito. Aníbal faz a primeira função e o Andreas aparece ali. Mas aí é que tá, Ivan. Com a saída do Estevão, o Abel mudou a forma de sair. Era assim, o Jair fazia isso. Sim. Por quê? Ele perdeu o Estevão. Então ele precisa ter os dois laterais, ele não tem ponta. Ele tá jogando com o Maurício, agora com o Maurício e Felipe Anderson. Não são pontas. Né? O Estevão é sim, ponta, tal, clássico, né? Ele precisa dos laterais passando o tempo todo. Ele não falou sobre isso, tá? Mas pra mim ele mexeu na saída pelos jogadores que ele perdeu, mas pela forma como os adversários estavam pressionando o Palmeiras no seu campo. Com essa saída que você fez aqui, com o lateral direito mais baixo, o ponta esquerda do seu adversário pode vir pressionar o seu lateral no seu campo. Quando você espeta os dois laterais, se o adversário fizer uma marcação homem a homem, os dois pontas dele vão ter que retornar com os seus dois laterais. Com isso, só vai ficar o 10 e o centroavante no máximo para pressionar esses seus 3 homens na saída. Você vai ter superioridade numérica e essa bola vai sair mais fácil. Então, eu acho que é um aspecto que o Abel não falou sobre isso ainda, mas tem a ver com a pressão que os adversários faziam na saída do Palmeiras, a mudança da saída de bola. E se o Abel mantivesse, o que eu acho que não vai acontecer, vai ser um plano B, o 4-2-3-1, ele seria o jogador para atuar atrás do centroavante. Foi assim que ele joga no Fulham. Ele estava jogando no Fulham dessa forma. Sim. Né? Então, ele seria o cara para jogar atrás do centroavante com 2 pontos abertos. Ele seria o Rafael Veiga da vez, para a galera entender direitinho aqui o que eu estou falando. A verdade, meus amigos, é que o Abel tem mais uma grande opção. É claro que o Léo analisou pelo viés da troca, né? Se foi uma troca boa, sai Richard Rios, entra Andrés Pereira no lugar. Não sei, talvez o Palmeiras tem que se adaptar a uma nova realidade. Com toda certeza. Você vai no ponto certo. O Palmeiras precisa se adaptar a um novo time e jogadores com outras características. Acho que o que a gente colocou aqui é que realmente é isso.
O Richard Rios é um jogador muito específico. O Richard Rios é um cara que levava a bola por muitos metros, carregava, era muito difícil que ele perdesse a bola. Muita força física. Muita força física. O Andrés não é esse cara. O Andrés é um passador, um cara para dar mais cadência para esse time. Pra pensar. O Evangelista também é um cara com essa característica. Acho que a gente pode ver o Abel montando um outro time de uma outra maneira. A gente viu o Palmeiras muito vertical nos últimos anos. Talvez o Palmeiras de 2025, 26, enfim, se ele permanecer, possa ser um time diferente, que tem outras qualidades. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.